Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre os direitos constitucionais de um imigrante, mesmo que ilegal, aqui nos Estados Unidos. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Stefano, esse é o canal USA for You, com mais um vídeo por aqui. Se você ainda não me conhece, seja bem-vindo, meu nome é Stefano, eu moro nos Estados Unidos há mais de 6 anos e faço vídeos sobre como são as coisas por aqui. Se você ainda não é inscrito no meu canal, eu gostaria que você considerasse. E se você gostar do vídeo, também deixa um like aí, deixa um comentário, quero saber a sua opinião e se você tem alguma pergunta com relação a esse assunto. E se você ainda não me segue nas outras mídias sociais, corre lá, é stefano.usa4you, número 4, letra U, no Instagram, tá bom? Então, sem maiores delongas, vamos ao que interessa. Vocês bem sabem que sempre que eu venho aqui fazer algum vídeo, eu comento que eu não sou em favor da imigração ilegal, mas eu sei bem a minha posição, que é, eu não estou aqui para dizer para você o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. Quem cuida da sua vida é você. Como diria o grande filósofo antigo, Patropi, você para mim é um problema seu. Então eu não estou aqui, pessoal, eu não incentivo a imigração ilegal de maneira alguma, eu tenho vários vídeos aí, inclusive vou deixar aqui no card, falando sobre as razões pelas quais eu acredito que você não deveria vir pelo México, pulando lá o muro, mas é isso que eu estou falando, nem eu, nem ninguém pode falar para você o que você tem que fazer, ninguém está nos seus sapatos, na verdade, né? Então, independente de como está a sua situação aqui nos Estados Unidos, ou se você vier para os Estados Unidos, é muito importante que você saiba os seus direitos, porque aqui também você vai encontrar pessoas, autoridades que eventualmente não respeitam os direitos das pessoas. Então, vou falar um pouquinho rapidamente alguns desses direitos que vocês têm enquanto vocês estiverem nos Estados Unidos. O primeiro deles, que eu gostaria de fazer uma distinção que é muito diferente do Brasil, por exemplo, a polícia ela não pode parar você simplesmente porque ela suspeita de alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa, que aqui nós chamamos de causa provável, né? Então, se você fizer alguma coisa que criou o que eles chamam de causa provável, probable cause, é o termo em inglês, então a polícia pode abordar você e fazer alguma verificação, alguma coisa nesse sentido. Caso contrário, eles não podem parar você, tá bom? Não pode. Então se a polícia parar você, existe uma forma de conversar com eles, mas isso obviamente implica em você falar o inglês. E se sim, você pode perguntar para ele por que ele parou, por que ele te parou, qual foi a razão pela qual ele te parou. Se ele não der uma razão, você pode perguntar para ele, eu estou sendo detido? Se ele não responder ou se ele disser que você não está sendo detido, você pode simplesmente sair e desejar a ele um bom dia se você assim quiser. Porque ele não pode fazer nada com você. Agora, se ele tiver uma razão, é bom que você siga a conduta. Agora, tem uma coisa interessante também. Se ele quiser fazer uma busca, por exemplo, no seu veículo, porque ele suspeita que você está com drogas ou alguma coisa, se ele não tiver um mandado expedido por uma autoridade superior a ele, um juiz de direito, ele não pode fazer isso. Então você pode simplesmente dizer a ele, olha, eu não permito, né? I don't consent com a busca no meu carro ou na minha casa. É inclusive recomendado pelos advogados que você, em hipótese alguma, deixe que isso aconteça. Uma das razões pelas quais você não deveria deixar isso acontecer é simplesmente pelo fato de que se alguém esteve no seu carro antes e por acaso, por exemplo, levou drogas e caiu um pouco de droga ali no seu carro e ele encontrar, o fato do carro ser seu diz que o que está dentro do carro é seu também. Então, nesse caso, dentro da casa, por exemplo, se você deixa o cara entrar dentro da sua casa, alguém veio e colocou alguma coisa na gaveta ali que você não viu, você não tem a menor ideia do que é, você pode rodar. Então a melhor coisa é você não consentir que ele faça uma busca, ok? Com relação a outros direitos,
No caso do âmbito criminal, então, se, por exemplo, o imigrante ele cometeu algum crime, ele tem os mesmos direitos praticamente que um cidadão americano. Então, ele tem direito, por exemplo, à leitura da Declaração de Miranda, que é aquela você tem direito a permanecer em silêncio, tudo que você disser será usado contra você no tribunal. Você tem direito a um advogado. Se você não puder pagar, o advogado vai designar Se você não tiver como pagar um advogado, o Estado vai designar um advogado para você. E assim sucessivamente. Essa declaração de Miranda é importante você saber, você prestar atenção no que está sendo dito, porque tem um outro direito constitucional aqui que diz que ninguém é obrigado a fazer provas contra si mesmo. No Brasil também tem isso. Então você não precisa colaborar com as autoridades na medida que você pode, de alguma maneira, fazer uma prova contra você mesmo. Então isso também é uma parte do seu direito. E ainda na linha do raciocínio de se um imigrante entra num problema criminal, ele tem direito sim a um julgamento justo em frente a um júri popular. No caso específico, já saindo da esfera criminal, no caso específico da esfera da imigração, nas leis de imigração, ele tem direito a se defender contra uma deportação, não precisa simplesmente aceitar, ele tem direito a pedir que seja julgado, que tenha um julgamento, para onde ele possa apresentar uma defesa antes dele ser efetivamente deportado. O interessante é que no processo de deportação, o imigrante não tem direito a um advogado, como no processo criminal. Ok? E aí você pode me perguntar, se a pessoa comete um crime depois e ela está ilegal ou ela está fora de status, é a mesma coisa, né? E ela, por exemplo, depois, como faz para ela ser mandada embora? Ela vai ser mandada embora, ela não vai ser mandada embora? Tudo depende de como as agências elas querem, depende do caso, na verdade não é que depende de alguma coisa, depende do cara lá, o cara pode decidir que vai te mandar embora, que você não vai cumprir pena no sistema penitenciário americano, e de repente ele vai fazer você cumprir a pena, e assim que você cumprir a sua pena, se a pena for curta, ele te manda embora, enfim, depende do cara lá, não tem necessariamente um fator que determine isso. Todo imigrante pode iniciar um processo civil. Então, se você quer processar alguém, por exemplo, independente do seu status migratório, você pode processar. Se alguém cometeu alguma coisa contra você, que você acha que precisa de ressarcimento, por exemplo, ou que aquela pessoa precisa te indenizar de alguma coisa que ela causou a você, você com certeza tem direito, independente do seu status migratório. Você pode iniciar um processo judicial. Agora tem uma coisa muito interessante. Vocês que estão aí no Brasil devem ouvir muito falar sobre brasileiros passando a perna em brasileiros aqui nos Estados Unidos. E não só aqui nos Estados Unidos, outros lugares. Eu não posso falar de outras etnias porque eu honestamente não conheço, mas eu sei de muitos brasileiros que passam a perna nos brasileiros. Já ouvi muitas histórias e já aconteceu comigo também. Uma hora eu conto uma história dessas. Você sabia que nesse caso, por exemplo, se o indivíduo ele está aqui, deixa eu criar uma situação hipotética aqui. Se o indivíduo ele está aqui de maneira ilegal, ele não pode trabalhar. Se o indivíduo está aqui com visto, por exemplo, de turista, ele não pode trabalhar. Isso é de acordo com as normas, né, civis, e a imigração cai na questão da legislação civil. O indivíduo que está aqui sem a documentação adequada para trabalhar, um estrangeiro, ele não pode trabalhar no território americano. Mas se ele trabalhar, ele tem direito a um pagamento digno que pelo menos vai ser o equivalente ao salário mínimo do federal. Então o governo federal, se eu não estou enganado, hoje está em 8,75, se eu não estou enganado. Ele tem direito ao pagamento pelo trabalho, pelas horas que ele trabalhou, e o mínimo desse pagamento tem que ser o piso do federal, que, se eu não estou enganado, é 8,75. Essa história de que muita gente vem e trabalha e aí o patrão vira e fala assim, olha, você está aqui legal, não vou te pagar, ou o cara começa a cobrar e o patrão ameaça entregar ele para a imigração, saiba você, se você passa por essa situação, você tem direito a esse pagamento e você pode procurar a justiça contra aquela pessoa. Você pode falar para mim, mas
Se você mudar de casa, se você desaparecer, sair do radar, a imigração não vai vir atrás de você, e a imigração não funciona desse jeito de alguém faz uma ligação igual a polícia, faz uma ligação, ela corre lá na sua casa, prende você e te manda embora. Não funciona bem assim. Mas para esses calhordas que fazem isso com as pessoas, procure os seus direitos. Todas as pessoas que estão nos Estados Unidos, também independente do seu status migratório, elas têm direito, mesmo sem autorização de trabalho, essa coisa, uma vez que você trabalhou, você tem direito a todos os direitos trabalhistas que um americano tem. Alguns deles foram esses que eu acabei de falar, de direito a receber o seu pagamento. E o outro desses direitos é de trabalhar num ambiente seguro, do ponto de vista da segurança do trabalho, e um ambiente que não seja, por exemplo, todo mundo tem direito a trabalhar, por exemplo, sem assédio, seja moral, sexual, qualquer tipo de assédio. Seja o chefe ficar gritando com você o tempo todo, mandando você fazer as coisas, a menos que você seja muito ruim como funcionário, você tem direito a um trabalho que te proporcione um bom ambiente de trabalho e que seja seguro. Então você não é obrigado a fazer operações arriscadas, sem treinamento, sem nada, e se submeter, por exemplo, a esses caras gritando com você o tempo todo. Você não precisa fazer isso, tá bom? Você tem direito a um bom ambiente de trabalho, é isso que eu queria dizer. E por fim, para esse vídeo não ficar muito comprido, todas as crianças que estão nos Estados Unidos com seus pais, também independente do status imigratório delas, elas têm direito à educação no setor público. Então, faculdade é diferente, as faculdades aqui nos Estados Unidos existem as faculdades comunitárias, o governo eventualmente ele paga a faculdade para as pessoas, ele oferece um empréstimo estudantil, alguma coisa nesse sentido, mas as faculdades, por definição, elas são particulares. Então, um imigrante sem o visto adequado, ele não pode frequentar uma faculdade. Mas até o high school, que é o equivalente ao antigamente chamava de colegial, acho que agora é ensino médio, né, que chama. Então, todas as crianças elas têm direito a frequentar a escola. E na verdade, elas têm o direito de frequentar a escola sem que seja questionado seu status migratório. E é uma obrigação dos pais que têm as crianças colocá-las na escola, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu acho que é importante nós sabermos os nossos direitos onde quer que nós estejamos, mesmo aí no Brasil. Se você ainda está no Brasil ou está se preparando para vir para cá, eu acho que é muito importante você saber os seus direitos para que você não seja abusado, né, por alguém, ninguém abuse pensando que você é um completo ignorante nesse sentido. E para que você tenha pelo menos a noção de como as coisas funcionam, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, como eu disse, deixa um like aí. Se você não gostou, deixa um dislike, não tem problema nenhum. O importante é nós interagirmos, ok? Para o canal crescer e eu produzir mais conteúdo para vocês. Então eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui!